Quero compartilhar com vocês o texto de Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 11. Abra sua Bíblia, por gentileza. Paulo escreve assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, esse texto fala de relacionamento, e Paulo me impressiona cada vez mais que eu medito sobre a sua vida e sobre as suas obras, porque Paulo é um teólogo e Paulo é um pastor. Paulo não pensava em teologia de forma acadêmica, numa biblioteca. Paulo usava a teologia de forma prática para tratar de assuntos pastorais, para resolver problemas pastorais, problemas concretos nas igrejas. A igreja de Filipos foi plantada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Não com facilidades. Ali ele foi preso, ali ele foi açoitado, ali ele foi humilhado publicamente, mas ao sair daquela cidade ele deixou uma igreja estabelecida. Converteu-se uma empresária, Lídia, que era estrangeira, de Tiatira, era asiática, enquanto Filipos era uma cidade, a colônia romana, na província da Macedônia. Converteu-se ali o carcereiro, de uma maneira chocante até, depois de um terrível terremoto, e foi liberta ali uma moça que tinha um espírito demoníaco de adivinhação. Esta igreja tornou-se a maior parceira de Paulo no seu ministério. Ele chega a dizer isso no capítulo 4, verso 15, que esta foi a única igreja que se associou com ele no que tange a dar e a receber. Esta igreja ajudou Paulo quando ele foi para Tessalônica. Esta igreja se envolveu com o ministério de Paulo ao longo da sua vida, e agora Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta, e a igreja escala o seu pastor Epafrodito para fazer uma viagem arriscada a Roma, para levar ajuda financeira para Paulo. E Paulo chega a dizer no capítulo 4, verso 1, que esta igreja era a sua coroa e a sua alegria. Nós diríamos hoje que a igreja de Filipos era uma igreja missionária, portas para fora, aquela igreja era uma grande bênção. Mas a igreja de Filipos está enfrentando um problema, não na questão da visão missionária, não na questão de envolvimento com a obra missionária, não na questão do investimento na obra missionária. A igreja de Filipos está enfrentando um problema portas para dentro, é uma bênção para fora, enfrentando os sérios problemas internos. Que tipo de problema? Problema de relacionamento. No capítulo 4, versículo 2, ele chega a dizer que havia duas irmãs daquela igreja, e ele cita essas irmãs pelo nome, Evódia e Sintique,
que não estavam mais caminhando juntas, não estavam mais de acordo, eram líderes na igreja. Ele deixa isso claro no versículo 3. Elas se esforçaram com Paulo no evangelho, assim também com Clemente e com os demais cooperadores. Essas irmãs eram gente de linha de frente, gente de vanguarda, gente que com a mão na massa. Porém essas duas irmãs num dado momento se desentenderam e não conseguiam caminhar juntas mais. Elas não tinham mais comunhão uma com a outra, elas estavam brigadas dentro da igreja. Se você notar comigo no capítulo 1, no versículo 27, Paulo trata de novo desse assunto quando ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Por que ele fala disso? Porque aqueles irmãos estavam trabalhando, eles estavam lutando. A igreja era uma colmeia, a igreja era uma indústria de trabalho para o reino, mas os irmãos não estavam mais unidos, eles não tinham a sua alma, eles estavam lutando, mas não juntos mais. E esse é um dos grandes riscos que ainda hoje a igreja corre. O que me impressiona é que Paulo vai evocar o texto mais sublime, possivelmente, de toda a cristologia bíblica, capítulo 2, versos 5 a 11, não de forma acadêmica, mas ele vai evocar esta área, esta parte mais bela e profunda da cristologia, para tratar de um problema de relacionamentos. Porque hoje tantas vezes nós pensamos que maturidade cristã é o quanto de conhecimento você tem na sua mente, quantos livros você leu, quantas obras você pesquisou, quanto acervo você tem de informação acerca da teologia. E às vezes as pessoas estudam, faz uma graduação, faz uma pós-graduação, faz um mestrado, faz um doutorado, faz um pós-doutorado, e tem muito conhecimento, mas não sabe se relacionar, mas não sabe conviver, mas não sabe tratar o irmão do seu lado. E o conhecimento não é sinônimo de maturidade. O conhecimento sem relacionamento traz orgulho, soberba, vaidade, mas o amor edifica. É claro que a maturidade passa também pelo conhecimento, mas é necessário que o conhecimento seja traduzido e transformado em capacidade de se relacionar. Eu ilustro. Talvez a mais robusta carta que o apóstolo Paulo escreveu foi sua carta aos Romanos. Paulo trata de maneira singular nesta carta sobre a questão da depravação humana, no capítulo 1, no capítulo 2, mostrando que os pagãos, mostrando que os judeus, mostrando que até mesmo os moralistas da época estavam tão decadentes espiritualmente, moralmente, como qualquer outra pessoa. Depois que ele reduz a todos no pecado, ele trata da doutrina da justificação pela fé no capítulo 3, ele exemplifica a justificação pela fé no capítulo 4, ele mostra os frutos da justificação no capítulo 5, ele revela a novidade de vida no capítulo 6, ele mostra o conflito espiritual no capítulo 7, ele mostra a obra do Espírito Santo no capítulo 8, ele revela a eleição de Israel no capítulo 9, a desobediência de Israel no capítulo 10, o plano futuro de Deus no capítulo 11, e a partir do capítulo 12 ao 16, ele vai aplicar a sua teologia. Se você entendeu bem Romanos, você vai ver que dos capítulos 12 a 16, poderíamos resumir essa parte toda numa única palavra: relacionamento. Relacionamento. Primeiro relacionamento, capítulo 12, versículos 1 e 2, relacionamento com Deus. Segundo relacionamento, capítulo 12, versos 3 a 8, relacionamento com você mesmo. Você não pode pensar de você além do que convém.
Você não pode ser um balão, um pavão, cheio de soberba. Terceiro, relacionamento com o seu irmão, capítulo 12, versículos 9 a 16. Você precisa amar seu irmão, preferir em honra. Quarto, seu relacionamento com os inimigos. Você precisa pagar o mal com o bem. Você precisa vencer o mal com o bem. Quinto relacionamento, capítulo 13. Relacionamento com as autoridades constituídas. Você deve a elas honra e você deve a elas tributos. Sexto relacionamento, capítulos 14 e 15, você se relacionar com quem pensa diferente de você, é o seu irmão na fé, mas ele pensa diferente de você em alguns pontos secundários. Paulo chama de crentes fracos e crentes fortes. Os crentes fortes desprezavam os crentes fracos julgavam os crentes fortes, e dessa maneira dentro da igreja os irmãos estavam não só divididos, mas brigando uns com os outros, batendo cabeça. Em outras palavras, meus irmãos, maturidade cristã é relacionamento. Como é que estava a igreja de Filipos? Confira comigo, capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Preste atenção, que ele diz nada façais, é um time que está fazendo. O problema da igreja não era falta de trabalho, não eram crentes esquenta-banco, não eram crentes omissos, era uma igreja ativa, dinâmica, operosa. Mas o problema é que a motivação não estava boa. Eles trabalhavam desde que fizessem parte de um grupo, de uma panela, de um gueto. E sabe, irmãos, é muito arriscado ainda hoje que nós estejamos numa igreja e estejamos envolvidos em atividades na igreja, mas eu só vou se o meu grupo estiver na frente. Eu tenho minhas preferências, eu tenho meu partido. E esse era um problema da igreja primitiva. Na igreja de Corinto tinha 4 partidos: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo está dizendo que na igreja de Filipos, uma igreja missionária, uma igreja que era uma bênção fora dos portões, a igreja estava dividida em grupos, de partidos, de panelas, de guetos dentro da igreja. Mas se você notar no versículo 3, Paulo fala de um outro problema, de vanglória. E a ideia de vanglória aqui é aquela pessoa que faz, mas ela precisa receber os louros. Ela faz, mas precisa dos holofotes. Ela faz, mas precisa que as luzes da ribalta estejam em cima dela. Ela faz, mas precisa que todo mundo a coloque num pedestal. Ela não está buscando a glória de Cristo, ela está buscando a glória dela mesma. E se você perceber, há 2 únicas filosofias de vida. A primeira delas está aí no capítulo 1, versículo 21, confira comigo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A primeira filosofia de vida é quando Jesus é o vetor, é o motor, é a diretriz que move a sua vida. Para você viver Ele. Você vive para Ele, para a glória dEle, para a exaltação dEle, para servir a Ele, para agradar a Ele, para que Ele seja exaltado e conhecido. O segundo estilo de vida está no capítulo 2, versículo 21, confira comigo. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Se existe alguém que o vetor da vida é exaltar a Cristo, tem outro grupo que o vetor da vida é buscar o que é seu próprio. Ele vai para a igreja não para adorar, nem para participar, ele vai para buscar. Ele busca para ele quer a ele quer a educação dele, ele quer o conforto dele, ele quer que a vontade dele seja feita. Tudo gira em torno dele. Porém agora, notem comigo, o apóstolo Paulo nos oferece uma terceira via. Olha comigo o versículo 4, por favor. 2:4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então preste atenção. Primeiro Cristo, depois o outro.
depois você. Se eu coloco o eu na frente, o outro depois, Cristo desaparece. Notem vocês que o grande problema da imaturidade cristã, não importa quanta pessoa conheça, é que ela põe ela mesma na frente, a vontade dela na frente. Quando o projeto da maturidade cristã é, primeiro, Jesus, depois, o outro, então, você. Então, Paulo começa a tratar desse assunto com a igreja, e veja comigo o que ele vai escrever no capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, eu queria que você sublinhasse as seguintes palavras no versículo 1: exortação, consolação, comunhão e afetos e misericórdias. Tire essas palavras dos seus relacionamentos. O que é que sobra? Mágoas, ressentimentos, frustração, dor. E Paulo está mostrando para nós que seja na família, seja na escola, seja no trabalho, seja na empresa, seja na parentela, seja na igreja, nós precisamos resgatar exortação, consolação, comunhão, afetos e misericórdias. Mas talvez você pense assim: pastor, o senhor está falando de comunhão porque o senhor não sabe com quem eu convivo. Como um dia uma mulher me disse assim, muito brava: pastor, o meu marido dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não. É impossível. Talvez você pense assim: aquela pessoa tão complicada. Aquela pessoa é o problema da igreja. Talvez você diga assim: se o fulano sentar na ala direita, eu sento na ala esquerda, porque do lado dele eu não sento. Talvez você pense assim: se o fulano for naquele trabalho, eu não vou. O problema da igreja de Filipos é que os crentes estavam batendo cabeça. Como é que resolve isso? Como é que trata disso? Como é que soluciona isso? Como é que você vai encontrar uma saída para os relacionamentos que estão estremecidos, ou pelos relacionamentos que já estão congelados na frieza ou indiferença, ou como você vai conviver com gente que pensa diferente de você? É aí que Paulo entra com a teologia. E ele começa assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você quer resolver problemas de relacionamento? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas o que eu posso aprender com Jesus para me relacionar corretamente com as pessoas? E ele começa assim, no versículo de número 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Eu pergunto a você: o que é usurpação? Usurpação é você querer ocupar uma posição que não lhe é devida. É você querer ser maior que você é. É você não ter direito de ocupar essa posição e estar querendo ocupar. Agora eu pergunto para você: Jesus, se reivindicasse todos os plenos direitos de divindade, ele estaria usurpando alguma coisa? Não. Por que não? Porque ele era verdadeiramente Deus. Mas ele voluntariamente abre mão de direitos seus. Ele deixou a glória, onde era exaltado pelos anjos, pelos serafins, pelos querubins, para descer aqui, para pisar o nosso chão, para sentir nossa dor, para ser humilhado, cuspido, esbordoado, chamado de beberrão, de Beuzebu,
de transgressor da lei, acusado injustamente de ser um conspirador, um blasfemo. E ele abre mão. Eu pergunto a você, até que ponto para se relacionar com alguém você abriu mão de direitos seus, legítimos? E se você pensa que a pessoa é complicada demais para conviver, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Mas Paulo dá mais um passo. Confira comigo no versículo de número 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Preste atenção que Jesus não foi esvaziado, ele se esvaziou. É diferente. Foi decisão dele, iniciativa dele. Ninguém o constrangeu, ninguém o forçou. Ele se esvaziou. Mas o que significa ele se esvaziou? Como nós estamos numa aula de teologia, vamos recordar algumas coisas aqui. Nós falamos, por exemplo, nos atributos de Deus, são as qualidades de Deus. Nós dizemos, via de regra, que Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles atributos que Deus os tem e reparte conosco. Por exemplo, Deus é santo e Ele ordena, sede santos, como eu sou santo. Deus é misericordioso e ordena que sejamos misericordiosos. Porém, há atributos que Deus tem que Ele não reparte conosco, nem repartiu, nem repartirá mesmo quando nós estivermos no céu. Que atributos são esses? Autoexistência, infinitude, imensidão, eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença, transcendência. Ele é maior do que tudo quanto Ele criou. Se esse universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, pois Ele é maior do que isso. E agora diz a Bíblia que Ele se esvazia, e 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 se esvazia, a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasce de uma virgem, enfaixado em panos, e é colocado numa manjedoura. Atanásio, que foi o grande campeão da ortodoxia no concílio de Nicéia, em 325, escreveu um livro sobre a encarnação e diz que a encarnação é o grande mistério do cristianismo, e de fato é. E Paulo vai dizer que ele não só abriu mão de direitos legítimos dele, mas ele se esvaziou. Você já se esvaziou? Você já se encolheu para conviver com alguém? Se você pensa que a pessoa que você diz, não dá não, pastor, é muito complicado, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas Paulo dá mais um passo, e ele diz aí, por favor, confira comigo no versículo 7 ainda, assumindo a forma de servo. Forma de servo. Veja vocês, que ele sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele assumiu, não foi imposto a ele obrigatoriamente, ele assumiu a forma de servo. Você já assumiu esse papel de servo? Você que acha que é uma pessoa muito complicada? Só pense comigo nessa cena. Jesus estava no cenáculo com seus discípulos. Ele mesmo tinha mandado que eles preparassem um local especial e ele deu todas as dicas para escolher o local para comer a Páscoa com eles. Era quinta-feira, à noite. A mesa estava posta. Tinha na mesa um cordeiro assado, pães sem fermento, ervas amargas, vinho. Aqui do lado da mesa tinha uma bacia com água e uma toalha, porque era cultura não se assentar à mesa sem lavar os pés e as mãos. Por quê? Porque as mesas naquela época não eram mesas altas como as nossas.
onde você enfia o pé debaixo da mesa e esconde os pés. As mesas eram baixas, você escorava no cotovelo e o seu pé ficava quase no nariz da outra pessoa do seu lado. Ninguém até hoje chega em Jerusalém com os pés limpos, porque Jerusalém está dentro de um deserto. Naquela época os sapatos não eram botina, nem sapato fechado, eram alpargatas com correias soltas, com correias trançadas. Os pés estavam sujos, mas o papel de lavar os pés era o papel de escravo, e eles não tinham escravos para servi-los. Quem vai tomar a iniciativa? Eles se sentem muito importantes para fazer isso. Então o que eles fazem? Assentam-se à mesa sem lavar os pés. Eles não querem descer do pedestal, eles não querem servir. Aliás, o papo que rolou à mesa foi este: quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem primazia no reino? E diz a Bíblia que Jesus então os choca, cingindo-se com a toalha e pegando a bacia e começando a lavar os pés deles. Olha o constrangimento, olha a vergonha. Pense você, Jesus lavando os pés de Judas Iscariotes, sabendo quem ele era. Pedro ficou chocado: tu me lavarás os pés a mim? Quando Jesus lava os pés de todos, ele volta e diz: vós me chamais o Senhor e o Mestre, e fazeis bem, porque eu sou. Eu vos dei o exemplo. Se você pensa que a pessoa que você acha que é muito difícil conviver, eu pergunto a você: você já lavou os pés dela? Você já se humilhou a ponto de se tornar um escravo dela? Se você pensa que é difícil demais, então Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas Paulo dá mais um passo, e diz no versículo de número 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui Jesus desceu a uma profundidade que nem você nem eu conseguimos mais descer. Aqui, na linguagem dos reformadores, é que ele desceu ao inferno. Foi quando estava na cruz. Ali ele sentiu não só o bafo de Satanás, ali ele sentiu o peso da ira de Deus, o golpe da lei. Ali ele foi feito pecado por nós, ali ele foi feito maldição por nós, ali o sol escondeu o rosto dele, ali o próprio Pai virou o rosto dele e ele se sentiu desamparado. E ele foi humilhado, aliás, ele se humilhou até a morte, morte de cruz. E você vem me dizer que o fulano é muito difícil, que você não pode conviver, que você não pode tolerar, que você não pode ficar do lado dele na igreja, que você está batendo cabeça. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Notem vocês que Paulo é um teólogo pastor e um pastor teólogo. Ele usa a teologia não para confabulação, ele usa a teologia para resolver situações práticas dentro da igreja. Notem vocês o que vai acontecer agora. Versículo 9 ele diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Eu acho isso bonito, porque quem se humilha, quem se esvazia, quem se torna servo, quem se humilha é Jesus. Ele não foi esvaziado, ele não foi feito servo, ele não foi humilhado, ele se humilhou, ele se esvaziou. Mas na hora da exaltação, ele não se exalta. Quem o exalta é o Pai. Olha que bonito. Olha que bonito. Porque imagine vocês se tivesse escrito assim: ele se esvaziou, ele se tornou servo, ele se humilhou e ele também se exaltou sobremaneira. Não ficaria bem.
Você se humilha, mas quem exalta você é Deus. Quem exalta você é Deus. Quem honra você é Deus. A palavra que aparece aqui, exaltou sobremaneira, é uma palavra única no grego. Significa que Deus exaltou Jesus a uma posição que não pode exaltar mais, não tem como exaltar mais. Ele está exaltado numa situação superlativa, máxima, absoluta. E em virtude da sua humilhação, o Pai o exalta e lhe dá um nome que é sobre todo nome. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, Ele é o Rei da glória, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é a razão da nossa esperança, é a maneira como Deus o exaltou. E essa exaltação, diz o texto, que é uma exaltação universal, porque está escrito assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso significa o seguinte, que não há nenhum setor do universo que não precise prestar honra máxima ao Senhor Jesus Cristo, nem no céu, nem na terra, nem no inferno. Anjos, homens e demônios precisam se curvar e precisam confessar que Jesus Cristo é Senhor. Mas eu quero concluir dizendo para você algo sublime para mim. Jesus se esvazia, Jesus se faz servo, Jesus se humilha, mas quem o exalta é Deus, e o exalta ao máximo. Mas quando Jesus recebe a exaltação do Pai, Ele devolve para o Pai a glória, porque está escrito assim, no versículo 11, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que bonito, olha que magnífico isso, olha como isso ensina princípios de relacionamento. Você se humilha, Deus o exalta. Mas quando você é exaltado, você não fica com a glória para você. Você devolve a glória para o Pai que lhe concedeu a glória. Irmãos amados, o que me impressiona é que quando eu leio um texto desse, eu fico muito constrangido em dizer, é impossível me relacionar com este ou com aquele. É impossível perdoar este ou aquele. Eu não sei como é que você veio para cá. Eu não sei que tipo de lutas você tem dentro da sua casa, dentro da sua família. Hoje a família tem sido um dos lugares mais tensos para se viver no mundo. Muitas vezes as maiores tensões que as pessoas têm acontecem dentro da própria casa. Tem muitos casais que dizem, não, é melhor separar porque não dá para conviver. Eu não consigo conviver. Eu não consigo perdoar. Tem muitas pessoas que estão hoje machucadas porque fizeram a sociedade e foram traídos pelo sócio. Estão feridos e machucados. Tem muitas pessoas que, mesmo na igreja, trabalhando na igreja, elas estão batendo cabeça. Não trabalham mais em harmonia. E Paulo está nos mostrando que é possível curar relacionamentos, quando você entende o que é maturidade cristã. Maturidade cristã é quando você tem conhecimento, e esse conhecimento vira vida. Vida. Conhecimento pelo conhecimento produz soberba. Conhecimento pelo conhecimento leva você para um pedestal. Conhecimento pelo conhecimento leva você a olhar para o seu irmão de cima para baixo. Mas quando você tem conhecimento da verdade, e esse conhecimento se transforma em prática e vida, aí você desce do pedestal para lavar os pés do seu irmão.
E quando você se humilha, então Deus o exalta. Talvez nós pudéssemos atender a ordem de Paulo no capítulo 2, versículo 2, que eu penso que é o desejo de qualquer pastor que ama o seu rebanho também. E ele diz assim para aquela igreja: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo era um homem alegre, estava preso, mas era um homem alegre. Mas ele diz que tinha um ponto no coração dele lá que estava com um pouquinho de tristeza. E isso precisava ser completado. Para a alegria dele ser plena, aqueles irmãos precisavam resolver os seus problemas de relacionamento. Para pensar a mesma coisa. Para serem unidos de alma, tendo o mesmo sentimento de uns para com os outros. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Eu me alegro profundamente de ver esta igreja, semana após semana, se debruçando sobre a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. Mas é da mais alta importância também entender que nós precisamos buscar conhecimento que se traduz em vida, que reverbere na prática, que nos ajude a lidar uns com os outros, para sermos melhores crentes. E um crente melhor é um crente que tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero repartir com vocês o texto que está em Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13, e depois capítulo 3, versos 14 a 22. Primeiramente, capítulo 1, versos 9 a 13 de Apocalipse. Está escrito o seguinte: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono,
como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos, os dias mais sombrios e amargos da história da igreja, no primeiro século, haviam chegado. Desde que Nero, com 17 anos de idade, no ano 54, substitui Cláudio como imperador romano. Ele era um homem louco, devasso, truculento, que mandou matar sua própria mãe. Desde que ele assumiu o governo, é que as nuvens escuras, preanunciando uma terrível tempestade, se formaram no horizonte. 10 anos depois, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma grande tragédia acontece. A maior, mais poderosa, mais populosa cidade do mundo, a cidade eterna, Roma, capital do império, foi criminosamente incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Nero assistia este horrendo espetáculo, vestido de ator, tangendo a sua lira, do alto da torre de Mecenas. Quando o incêndio acabou, dos 14 bairros de Roma, 10 tinham sido devastados pelas chamas. Os 4 bairros que não foram devastados, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um verdadeiro massacre sobre os cristãos. Eles foram crucificados, queimados vivos. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira para fazer cruz, os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Chega o ano 66, explode a guerra judaica em Israel, mormente em Cesareia Marítima, quando uma sinagoga judaica fora profanada e os zelotes, que nunca foram concordantes com o governo de Roma e Israel, se rebelaram. Roma manda para lá o general Tito para tentar contornar aquele motim. Ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. Ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável. O general Tito cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, arrasa a cidade de Jerusalém e promove a maior diáspora, dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, que em 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requintes de crueldade, enrolados em peles de animais e jogados na arena, para os cães morderem, para os touros pisotearem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro massacre. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Ele é chamado de segundo Nero ou Nero redivivo, pela maneira truculenta com que ele perseguiu os cristãos. Este foi o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para a ilha vulcânica do Mar Egeu, uma colônia penal, a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico, e certamente o propósito de Domiciano era calar a sua voz, era jogar uma pá de cal na igreja já tão sofrida. João então é levado, já no final da sua jornada pastoral, para esta ilha, onde ele ficou solitário, sozinho. Todas as portas se fecharam para ele na terra. Entretanto, quando todas as portas se fecharam para ele
na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Na verdade, os homens acham e pensam que eles estão no controle da história, mas quem tem as rédeas da história é o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que parecia ser o ponto final da história da igreja, e seria a pá de cal que haveria de sepultar as esperanças da igreja, foi a porta da esperança, porque ali Deus se revela a João e mostra o seu plano para a história se consumando na gloriosa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê os 7 candeeiros de ouro, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê não é mais aquele Cristo dobrado sobre os seus joelhos, angustiado até a morte, chorando e sangrando. O Cristo que João vê não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano. O Cristo que João vê não é aquele que caminha exangue debaixo do leio maldito pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê não é o Cristo pregado naquele leito vertical da morte. O Cristo que João vê é o Cristo vencedor, é o Cristo vitorioso. Os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés são como de bronze polido, a sua voz não está mais embargada pela sede, mas é como voz de muitas águas. As suas mãos não estão mais presas ao leio, mas sustentam a igreja. O seu rosto brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, diz a Escritura que ele cai como morto aos seus pés. E o Senhor põe a mão direita sobre ele, diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não estamos aqui hoje adorando o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos adorando o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. O capítulo 1, verso 13, nos informa que João vê o Cristo glorioso no meio da igreja, ou no meio das igrejas. E eu quero dizer a você, e eu creio firmemente nisso, e certamente você também, que Jesus está aqui entre nós nesta noite. É porque Ele está aqui que nós viemos aqui. E só porque Ele está aqui é que esta reunião se reveste de tanta importância. Mas diz o capítulo 2, versículo 1, que João não o vê apenas no meio dos candeeiros. Agora João o vê andando no meio dos candeeiros. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui andando entre nós, para nos sondar, para nos exortar, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos consolar, para nos fazer promessas. E é curioso que na medida que Jesus vai andando no meio das 7 igrejas, há um estribilho que se repete em todas elas. E o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus vai dizer a mesma coisa.
para a igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, sua mulher não viu, seu marido não viu, seus filhos não viram, seu pastor não viu, Jesus viu. Aquilo que você fechou a porta e apagou a luz, ele estava lá. Nada pode ficar oculto aos olhos daquele que sabe todas as coisas e cujos olhos são como chamas de fogo. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai dizer uma outra coisa. Ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Isso é consolador, porque eu preciso lhe dizer que Jesus conhece as dores que pulsam na sua alma, que latejam no seu coração. Jesus conhece os dramas que você vive, talvez não compartilhados, as lágrimas que correm por dentro, o sofrimento que talvez você só divide com o seu travesseiro. E Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a luta que você está vivendo, Ele conhece a tua tribulação. Mas Jesus me choca no conceito de igreja, porque para a igreja mais pobre da Ásia, Ele diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós hoje? Qual é o nosso conceito? É uma igreja que tem muitos membros, é uma igreja que tem um templo suntuoso, é uma igreja que tem um orçamento robusto, é uma igreja que tem muita gente influente na sociedade. Esse é o conceito humano de uma igreja rica. Mas Jesus está dizendo que a igreja de Esmirna é pobre na terra, mas rica no céu. É pobre aos olhos dos homens, mas é rica aos olhos de Deus. É pobre financeiramente, mas é rica espiritualmente. Curiosamente, para a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que dizia: estou rica, abastada, não preciso de nada, Jesus olha para essa igreja e faz um outro diagnóstico: não, tu és pobre, miserável, cega e nua. O que importa para a igreja não é ser rica aos olhos dos homens, mas é ser rica aos olhos de Deus. Mas para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus disse isso sobre Pérgamo? Possivelmente por dois motivos. Primeiro, vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para Éfeso, que era a capital. Quando se disputou na Ásia qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador como a divindade, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. Então, muito provavelmente, Jesus está dizendo o seguinte: qualquer lugar onde um homem é venerado, aí está o trono de Satanás. Porque todo humanismo idolátrico é satânico. Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. Segundo lugar, Pérgamo hospedava o culto de Esculápio. Esculápio era conhecido como Deus da cura. Caravanas vinham a Pérgamo constantemente, buscando neste Deus pagão, neste ídolo pagão, cura. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico uma serpente. A serpente era a representação de Esculápio. Esse ídolo tinha o formato, a forma de uma serpente. Isso vem de Pérgamo. Isso vem do culto a Esculápio. E o que Jesus possivelmente está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem fabrica uma imagem, fabrica um ídolo, e se prostra diante dele, aí está o trono de Satanás. O ídolo é nada. Ele é gesso, ele é pau, ele é pedra, ele é mármore, ele é ouro, ele é prata.
Mas o apóstolo Paulo diz que o que está por trás do ídolo são os demônios. Mas o que é maravilhoso é que onde Satanás tem um trono, aí Jesus planta uma igreja para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus está andando no meio dos candeeiros. E na medida que ele anda no meio das 7 igrejas, ele tem elogio a fazer e ele tem censura a fazer. Para 2 igrejas, apenas elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Para Esmirna, a mais pobre, e para Filadélfia, a mais fraca. Jesus disse para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta. A porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que é importante para a igreja não é ser forte de acordo com as categorias humanas, mas fiel ao Deus Todo-Poderoso. Mas para 4 igrejas, Jesus Cristo vai fazer elogios e fazer censuras. Para a igreja de Éfeso, Jesus elogia a firmeza doutrinária daquela igreja, que resistiu e recusou e rejeitou os falsos apóstolos, que não sendo apóstolos diziam-se como tais. E diz a Bíblia que a igreja de Éfeso rejeitou as falsas doutrinas que estavam chegando. Diz a Bíblia que Éfeso também tinha uma ética irretocável, porque odiava as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas ensinavam ou induziam as pessoas à prostituição. A igreja de Éfeso era uma igreja que perseverou apesar da perseguição sofrida. E Jesus elogia isso. E aqui Jesus está nos ensinando algo maravilhoso, irmãos. Uma igreja só pode agradar a Jesus se ela é fiel à palavra de Deus. Nós não temos o direito de abrir mão da verdade para atrair as pessoas, ou pregar uma mensagem mais palatável para agradar as pessoas. A igreja, para agradar a Jesus, ela precisa ser rigorosamente fiel à palavra de Deus e zelosa das verdades eternas e imutáveis. Mas Jesus diz algo para esta igreja: eu tenho uma coisa porém contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Agora preste atenção nisso. Às vezes, na defesa da verdade, uma igreja pode perder a piedade. Mantendo a ortodoxia, ela pode perder o fervor. E eu preciso lhes dizer que a ortodoxia, a sã doutrina, é boa, inegociável, absolutamente importante. Mas a ortodoxia morta mata. Há pessoas que, embora mantenham uma ortodoxia intacta, estão áridas como um deserto e secas como um poste. Nós não podemos separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. Nas palavras de Jonathan Edwards, nós precisamos ter luz na cabeça e precisamos ter fogo no coração. Mas notem comigo a igreja de Tiatira, que é o inverso de Éfeso. Jesus elogia a igreja de Tiatira porque agora, quando escreve, ela tem mais fé, mais amor e mais obras do que outrora. Mas Jesus diz: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel. Então vamos entender isso. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. O que significa isso? Nós poderíamos ser a igreja mais popular, a igreja mais acolhedora, a igreja mais vigorosa de comunhão da cidade. Mas se nos faltar a sã doutrina, esta igreja não agrada a Jesus. As duas coisas caminham juntas: a verdade e o fervor, a fidelidade a Deus e a comunhão, a palavra no centro e o amor regando os relacionamentos. Mas Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e ele tem um elogio a fazer. Naquela igreja tem gente fiel ao Senhor, a ponto de, está escrito aí, que Antipas, o líder da igreja, ter dado a sua vida por sua fidelidade a Cristo. Ele foi martirizado. E aí o texto não diz, mas a história diz que Antipas morreu carbonizado dentro de um boi de bronze encandecido.
Mas nesta mesma igreja que tem gente morrendo pela sua fé, tem gente flertando com as doutrinas de Balaão, vivendo uma vida mundana. Meus irmãos, Deus tem me dado a bênção de percorrer o Brasil. Já preguei mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações na nossa pátria. E de vez em quando as pessoas me fazem perguntas. E uma pergunta muito comum é esta: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? A segunda pergunta que é comum fazer, sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, é perguntar qual a avaliação que o senhor faz da denominação presbiteriana. Às vezes a pergunta é mais específica: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor é pastor? E a minha resposta, via de regra, é a mesma. Eu respondo assim: vai muito bem. Eu respondo assim: vai mais ou menos. Eu respondo assim: vai muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, numa mesma congregação local, que escuta o mesmo pastor, que canta no mesmo conjunto, que canta no mesmo coral, que se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado, numa mesma igreja. E a Bíblia diz que só o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor da igreja está dizendo: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Jesus olha para a igreja de Sardes. Aquela igreja tem um nome na cidade, uma igreja que vive. Se fosse hoje, nós mudaríamos o adjetivo e dizer uma igreja avivada. Quem passava na rua ficava encantado, o fervor, o entusiasmo, como ela cantava, como ela celebrava, como ela transpirava fervor. E Jesus olha para essa igreja e faz um outro diagnóstico: você só tem nome que vive, mas você está morta. Tem uns poucos ainda aí que estão no CTI. Alguns estão ainda com as vestes brancas, mas estão aí muitos com as vestes contaminadas. Meus irmãos, Jesus me choca profundamente, porque o diagnóstico dele é muito diferente do meu. Eu não consigo ver direito. Para a igreja que diz que é pobre, Jesus: não, você é rica. Para a igreja que diz que é rica, Jesus: olha, não, você é pobre. Para a igreja que diz que é viva, Jesus: olha, não, você está morta. Para a igreja que é fraca, Jesus: não, eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então o importante não é o que você pensa a seu respeito. O que é importante não é o que as pessoas dizem a seu respeito. O que é importante é o que Jesus diz a seu respeito. Jesus não tem uma opinião, Jesus tem o diagnóstico: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Agora eu peço que você vá comigo para o capítulo 3, 14 a 22, porque algo muito curioso está aqui. Para uma igreja, para a igreja de Laodiceia, não tem nenhum elogio de Jesus, apenas censura. E o que mais me choca aqui é a melhor igreja na sua autoavaliação. Aquela igreja, ao receber uma espécie de questionário espiritual, ela foi ticando cada item e dando nota máxima para ela mesma. Aquela igreja foi capaz de se reunir num grande coral e bater palmas para ela mesma. E fazer depois uma espécie de solo coletivo, se é que isso é possível. Cantando o hino "Quão grande és tu" diante do espelho. E Jesus olha para essa igreja e não encontra nada para elogiar. E esse texto pode ser dividido em 3 partes muito fáceis de compreender. Primeiro, nos versos 15 a 17, Jesus faz um diagnóstico. Segundo, nos versos 18 a 20, Jesus faz um apelo. Terceiro, nos versos 21 e 22, Jesus faz uma promessa. Diagnóstico, apelo, promessa. Talvez você pergunte assim: pastor, por que Jesus usou as figuras que usou nesta carta? Por exemplo, quente, morno, frio, ouro puro,
vestes brancas, colírio. Será que foi casual? E a resposta é claro que não. Jesus não desperdiça palavras. Jesus é um modelo de pregador. Ele conhece o texto e o contexto. Ele conhece o texto e o povo. Ele conhece a geografia e a história. Ele conhece o comércio e a indústria. Suas mensagens são contextualizadas. Por que o termo quente, frio, morno? Vocês bem sabem que a cidade de Laodiceia ficava às margens do rio Lico. E essa era a região mais rica da Ásia Menor. Vocês sabem também que havia ali uma espécie de região metropolitana, 3 cidades, 9 quilômetros, uma distante da outra. Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Quando você vai hoje na Turquia asiática visitar essas cidades, você vai notar que lá em Laodiceia, ainda hoje, nas ruínas, você vai ver um monte de rochas calcárias brancas, chamado Castelo de Algodão, de onde brotam águas quentes, tépidas, aliás, quentes, verdadeiramente quentes, onde as pessoas vão até hoje tomar banhos terapêuticos. É a nossa Caldas Novas brasileira. Só que do outro lado do rio Lico ficava Colossos, também uma cidade importante naquela época, que tinha fontes de águas frias, geladas, também terapêuticas. Mas Laodiceia, a maior cidade metropolitana, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas chegavam por aquedutos das montanhas e chegavam mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para o uso terapêutico. Jesus pega esse gancho e diz para a igreja: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera fosses frio como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que ele pega a ideia do ouro puro? Laodiceia era a cidade dos banqueiros, dos endinheirados. Para vocês terem uma ideia, no ano 46 depois de Cristo, acontece um terremoto naquela região metropolitana, e Hierápolis e Colossos nunca se recompuseram, foram reconstruídas, mas Laodiceia não apenas se reconstruiu, mas não precisou de dinheiro de Roma para a reconstrução. Os homens endinheirados da cidade reconstruíram a cidade. Aí Jesus está dizendo: vocês se orgulham do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres e miseráveis. Por que ele usa a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. A lã negra era, naquela época, um dos produtos mais cobiçados em toda a Ásia Menor, produzida em Laodiceia. O que o texto está dizendo é o seguinte: Jesus está dizendo para eles: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usa a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Havia um remédio quase milagroso ali chamado de pó frígio. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Agora eu chamo a sua atenção para esse ponto. Quando eu leio as 7 cartas, isso me choca muito. O que me impressiona não é o que Jesus vê, é o que ele não vê. Porque se você percebe nas 7 cartas, não há nesta igreja que só provoca náuseas em Jesus e não tem nada para elogiar. Jesus não faz nenhuma denúncia doutrinária. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos profetas, não tem falsos mestres, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Nicolaíta, não tem doutrina de Jezabel. A igreja de Laodiceia, diríamos hoje, era uma igreja ortodoxa, sadia teologicamente, mas está provocando náuseas em Jesus. Leia as 7 cartas, e você não terá nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais. Tem problemas morais em Pérgamo, tem problemas morais em Tiatira, tem problemas morais em Sardes. A igreja de Laodiceia não recebe nenhuma censura moral. Diríamos hoje, é uma igreja eticamente saudável. Ela tinha um bom conceito lá fora e um bom conceito aqui dentro, mas está causando náuseas no Senhor Jesus. Leia as 7 cartas, e vocês não verão qualquer sinal de pobreza material nessa igreja.
Tinha pobreza material em Esmirna, tinha pobreza material em Filadélfia. Eu acho que os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, porque todo mundo já era próspero. Mas essa igreja que é próspera financeiramente está provocando náuseas no Senhor Jesus. Leia as 7 cartas e vocês verão que tem perseguição política em Éfeso, tem perseguição religiosa em Pérgamo. Mas a igreja de Laodiceia está em paz, no mundo em convulsão, em paz. Mas está provocando náuseas no Senhor Jesus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você e eu morássemos naquela região, naquele tempo, sabe qual é a igreja que nós gostaríamos de ir e levar nossa família? Para a igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja. Aos olhos da sociedade e aos olhos dela mesma. Mas então o que é que Jesus viu nessa igreja que lhe trouxe tanto desconforto? Uma coisa só. Falta de fervor espiritual. Colocar a vida espiritual no piloto automático. As coisas estão acontecendo. Está indo tudo muito bem. Todas as coisas estão no lugar certo. Mas não tem mais fervor. Não tem mais entusiasmo. Não tem mais alegria. Não tem mais brilho nos olhos. Não tem mais coração aquecido. Não tem mais quebrantamento, não tem mais sede de Deus, não tem mais fervor na oração, não tem mais prazer nas vigílias, não tem mais paixão pelas almas. As coisas estão acontecendo, mas sem qualquer vibração espiritual, falta avivamento. Irmãos, eu disse para vocês que pela graça de Deus eu tenho pregado em muitas igrejas, em centenas de igrejas, das mais diferentes denominações. Em outras palavras, eu tenho pregado em igrejas ultra-ortodoxas. Sabe o que significa isso? Se um mosquito voar durante o culto, você escuta. É um silêncio, quase sepulcral. Mas já tem pregado em igrejas ultra-pentecostais. E é um barulho tão grande, tão grande, tão grande. Vocês mesmos, calma, calma, gente, calma. Calma. E sabe o que eu tenho descoberto, irmãos? Fervor não tem nada a ver com estilo de culto. Nada a ver. O que impressiona os homens não impressiona Deus, não. Tem muito cacuete hoje que não passa de cacuete religioso e nada mais. Falar aleluia, dar glória a Deus, levantar a mão, chorar e fazer isso, aquilo, virou teatro, virou encenação. O Senhor conhece o coração. O Senhor está procurando gente cujo coração seja totalmente dele. Falta, igreja, sede de Deus, fome da palavra, fome das coisas lá do alto. Falta fervor, falta quebrantamento, falta choro pelo pecado, falta sede de oração, falta amor pelas almas, falta avivamento, irmãos. Não tem nada que choca e machuca mais o coração do terno e doce, amado Salvador Jesus, do que uma igreja sem fervor espiritual. Por isso ele vai fazer um apelo. E ele começa o apelo no verso 18 de uma maneira muito curiosa. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas. Note você que ele se apresenta como um mascate. Um vendedor ambulante. Ele tem um produto para vender e o preço é de graça. E o produto é essencial. Mas ele está nos dando uma pista, nos dando a solução. Aconselho-te que tu compres de mim. Que tu compres de mim. Que tu compres de mim. Por que ele está dizendo isso? Você e eu já vimos pessoas na busca de fervor, se perdendo pelos labirintos do experiencialismo, da heterodoxia, do sincretismo religioso, buscando as últimas novidades do mercado da fé. E Jesus está dizendo, você quer avivamento, você quer fervor,
Você quer reacender as brasas que estão cobertas de cinzas no seu coração? Você quer que esse fogo novamente encha a sua vida de entusiasmo? Então é para mim que você tem que se voltar. Somente eu posso trazer de volta o fervor no seu coração. É Jesus, a solução para a igreja é Jesus, o remédio para a igreja é Jesus, a resposta para a igreja é Jesus, o avivamento da igreja é derramado pelo Senhor Jesus. Quando aqueles 2 caminhantes de Emaús tiveram os seus olhos abertos, o coração deles foi aquecido. E quando os olhos se abrem, o coração se aquece, os pés se apressam. E quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam, os lábios se abrem para dizer que Ele ressuscitou e que Ele é a razão da nossa vida. Mas chega no verso 19, Jesus tem uma declaração a fazer e uma ordem para dar. E a declaração é esta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu confesso, pastores queridos, que às vezes eu me sinto até constrangido em pregar nesse texto. Jesus está pegando pesado, comigo, possivelmente com você também. Para mim, náusea é pior que dor. E o Filho de Deus está nauseado. Mas por que ele está pegando pesado? Ele está dizendo o seguinte: sabe por que estou pegando pesado com você? Porque eu amo você. Porque eu não abro mão da sua vida. Porque eu não desisto de você. Eu não fui para a cruz, eu não morri e ressuscitei. Eu não voltei para o céu e derramei o Espírito Santo para produzir um crente apático, insosso, morno. Eu não abro mão de que você experimente a plenitude do Espírito. Então estou repreendendo você, porque eu amo você. Eu não permito que você continue vivendo essa mesmice, colocando a vida cristã no piloto automático. Que você seja um crente morno, apático. E aí ele tem uma ordem para dar: sê pois zeloso e arrepende-te. Muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega no verso 20, docemente ele se apresenta de novo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Isso me choca demais. Sabe por que me choca demais? Porque você e eu corremos o mesmo risco hoje, de estarmos tão contentes com nós mesmos, de sermos uma igreja narcisista, que a gente faz tudo para a gente mesmo. Nós pregamos que gostamos de pregar, nós cantamos que gostamos de cantar, nós ofertamos que gostamos de ofertar, nós fazemos as nossas programações para nós mesmos. E Jesus está do lado de fora, e nós nem percebemos isso. Já pensou o que é isso? Uma igreja se reunir e Jesus está do lado de fora. Ele não é o centro. Ele está batendo. Ele está batendo. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Que ele me convide a cear com ele é graça, mas que ele queira cear comigo é infinita misericórdia. E eu quero dizer para você que a única maneira do seu coração ser aquecido é assentar-se à mesa com o Senhor Jesus. E agora ele vai fazer então uma promessa. E ele tem competência para fazer promessa. Porque no verso 14 ele se apresenta como aquele que é o amém. Sabe o que significa isso? Ele é a última palavra de Deus para você. Não espere coisas novas. Não espere revelações novas. A última revelação de Deus para a igreja é Jesus Cristo. Ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora ele nos fala pelo Filho. A revelação foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Se você não escutar Jesus, não tem mais esperança para a sua vida. Essas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Sabe o que significa isso? Ele promete e ele tem poder para cumprir. Ele é o princípio da criação de Deus. Sabe o que significa isso? Ele é aquele por meio de quem
todas as coisas foram feitas e foram criadas, e se do nada Ele tudo criou, e se sem matéria pré-existente Ele chamou a existência ao universo, Ele é poderoso para reacender as brasas do seu coração e restaurar o fervor espiritual na sua vida. E a promessa está no verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Sabe o que Ele está nos ensinando? Para uma igreja que gostava tanto de dinheiro, Jesus está dizendo, tem coisa melhor. Eu tenho o trono. Mas quem se assentará publicamente no trono com Jesus? Quem se assentou intimamente à mesa com Ele. E então ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora em outubro, 31 de outubro, nós comemoraremos 505 anos de reforma protestante. Nos 500 anos eu fui à Europa, estava lá na Alemanha, no dia 31 de outubro. E eu confesso a vocês que a Europa não tem muito o que celebrar. O continente europeu hoje é considerado um continente pós-cristão. As igrejas estão morrendo. Os templos estão vazios. Você vai para a Holanda, até 1960, a Holanda tinha os seus templos lotados de adoradores. Você vai à Holanda hoje, os templos estão lá, mas vazios. Vamos para a Escócia, berço do presbiterianismo. De John Knox, que orava e chorava e dizia, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Entramos num dos templos mais belos de Edimburgo, perto do castelo. E quando eu entrei, não tinha banco nem púlpitos, nem púlpito, era um bar. O templo agora era um bar. Saímos dali, fomos para a Inglaterra dos grandes avivamentos. George Whitefield, John Wesley, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje a Inglaterra tem menos de 4% da sua população frequentando um templo evangélico. Os templos estão sendo vendidos, transformados em mesquitas muçulmanas, em bares, em museus, em boates. Você vai para os Estados Unidos, América do Norte, Canadá, Estados Unidos, e você vai perceber que as grandes denominações estão perdendo milhares e milhares de membros todos os anos. O liberalismo teológico entrou nos seminários e disseminou ceticismo. E as igrejas estão morrendo. Recentemente eu estive pregando numa conferência em Nova York e fui após essa conferência pregar numa igreja Assembleia de Deus, e o pastor me levou num período de 30 minutos de carro, me mostrou 11 templos vazios que estavam sendo vendidos. Não tinha mais gente para frequentar. Por que as igrejas estão morrendo na Europa? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Por que as igrejas estão morrendo na América do Norte? Porque eles não ouviram o que o Espírito Santo diz a eles. Mas não é só lá não, aqui também, irmãos. Aqui também. Nós temos denominações inteiras aqui no Brasil que já se renderam ao liberalismo. Seminários que não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu posso lhes dizer, qualquer igreja que subscreve o liberalismo, no mesmo dia ela assina o seu atestado de óbito. Mas há também grandes igrejas, mega templos, multidões, mas não tem evangelho. Não se prega sobre a graça, não se prega sobre a cruz, não se prega sobre a vida eterna, não se prega sobre a centralidade das Escrituras, não se prega sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, não se prega sobre a bem-aventurança eterna, e onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha o Brasil, irmãos, e vocês verão igrejas ortodoxas, mas áridas, secas, que estão murchando. Sabe por quê? Porque elas não têm escutado o que o Espírito Santo diz a elas. Estou falando para pastores, para a igreja de Deus aqui reunida, ou a igreja do Senhor Jesus acorda enquanto é tempo. Ou nós mergulharemos
nas penumbras de uma religiosidade falida. Deveremos clamar aos céus para Deus soprar sobre nós o seu sopro, remover as cinzas e acender as brasas, e trazer sobre nós um poderoso avivamento espiritual. Esta é a maior necessidade da igreja evangélica brasileira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Se você hoje quer isso, precisa disso e anseia por isso, eu queria convidar você para vir aqui à frente. Nós vamos pedir a Deus que o Senhor sopre sobre nós o seu sopro e traga sobre nós um despertamento espiritual. Se você deseja vir, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Bendito seja Deus. Ó Deus de toda graça, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está a noiva de Cristo, a tua igreja, povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus, aqui estamos carentes da tua graça. Não queremos apenas olhar para fora e com tristeza constatar o esfriamento espiritual mundo afora. Nós queremos nesta noite olhar para o nosso coração e reconhecer a nossa vital e urgente necessidade de um reavivamento espiritual. Restaura o fervor, Senhor, na vida da tua igreja. Remove a cinza, Senhor. Acende aquelas brasas que estão apagadas. Nós não queremos fogo estranho, nós não queremos nada que não proceda de ti. Mas queremos tudo o que tu tens para nós. Não queremos ir além 1 centímetro, mas não queremos ficar aquém nem 1 centímetro. Tudo quanto tens para nós, queremos, Senhor. Renova o nosso coração. Renova o amor, o primeiro amor na nossa alma. Reaviva a tua igreja, Senhor. Toma o pastor que está aqui hoje, talvez com o coração machucado, das lutas da vida, das lutas pastorais. Reanima este coração, traz vigor novo neste coração, traz alegria nova no ministério, planta sonhos altaneiros neste coração, renova as forças e renova o vigor, Senhor, para que a tua igreja saia daqui hoje fortalecida na força do teu Espírito, revestida com o poder do Espírito Santo. Nós apresentamos nossa vida nas tuas mãos e oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, na sua irmã, retorne ao seu lugar. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.